Bom dia para quem já entrou. Mais colegas estão ingressando. Para quem já entrou, vamos iniciar pela correção da atividade, tá? Então, módulo 1, eu coloquei lá no roteiro 54 a 56, mas eu lembrei que a gente já falou dessa atividade, não foi? Na aula passada, que foi sobre a crônica argumentativa. Então, vamos para a página 78, módulo 1. Que foi a atividade que eu pedi para vocês fazerem na aula passada. Nossos colegas estão ingressando. Gente, ativar o vídeo, por favor. Vamos aguardar alguns minutinhos para que os colegas ingressem. Bom dia para quem está ingressando na sala agora. 10 alunos entraram. Mais uns minutinhos para a gente começar. Bem, acredito que a gente já pode começar, né? 12 alunos estão aí presentes. Gente, os vídeos estão desativados, alguns, eu preciso que vocês ativem. Vídeos ativados, por favor. Isso, obrigada para quem ativou. Rebeca, Paloma, Brenda, Gabriela, Duda, Ana Beatriz. Vídeos desativados, ativem, por favor. Hello. Vou ativar aqui o bate-papo, tá? Para vocês colocarem algumas informações, dúvidas, informar algum problema. Então, o bate-papo aí já está ativado. Gente, como é o momento, hoje a aula é mais voltada para correções, vocês precisarão falar, né? Então, eu vou oportunizar que vocês falem, tirem dúvidas, lembrando que na aula passada nós vimos o conceito de comentário, né? Quando a gente fala de produção de comentários, a gente está falando aí de uma produção textual. Gente, bate-papo é para a gente tirar dúvidas, tá? Então, eu vou compartilhar de novo aqui só o slide que eu coloquei na aula anterior de redação, para que a gente relembre aí o conceito de comentário. Se alguém não estiver visualizando o slide, coloca no bate-papo para que eu saiba, por favor. Acredito que todos estão visualizando. Pronto. Então, quando a gente fala de comentário, o comentário é um texto, tá certo? E é um texto de curto tamanho, ele é curto. E nesse texto, o leitor faz observações sobre uma postagem em rede social, blog, o site, podendo elogiar, criticar, argumentar. Então, o que a gente entende? A produção do comentário parte de uma observação. Então, para a gente comentar, a gente primeiro observa, para depois a gente comentar a nossa opinião, né? E geralmente os comentários eles ficam muito evidentes aí nas redes sociais. Então, muito provavelmente você que está assistindo essa aula, em alguma vez já produziu comentário. É muito difícil encontrar pessoas que nunca tenham comentado, por exemplo, numa foto, no Instagram, no Facebook, ou no YouTube, em um vídeo no canal do YouTube que você gosta, né? E uma notícia que você viu circular em um meio comunicativo e você gostou, você não gostou, você fez uma crítica construtiva, né? Você deu algumas sugestões de melhorias em alguma revista. Então, é um gênero textual, é um meio que nós utilizamos para comunicar através da escrita.
por ser um gênero textual, ele possui suas características singulares, tá certo? Isso eu disse também na aula passada. Agora, vamos começar com a correção, mais uma vez aí, página 78, tá? Nosso colega Heitor está entrando na sala agora. E eu quero que uma pessoa, vamos corrigir da 78 a 82, uma pessoa faça a leitura desse comentário que aparece aí na página 78. Quem pode fazer essa leitura para mim, por favor? É só reagir, gente, com a mãozinha que eu vou saber que vocês querem falar para que eu possa liberar o áudio. E aí, quem vai fazer essa leitura do comentário? Nosso colega Ayan, que é sempre muito participativo. Parabéns, Ayan. O bom é que todos queiram participar, tá, gente? Seu áudio está liberado, Ayan. Consegue ativar? Foi. Pronto, obrigada. Raquel Teixeira Otsuka. Parabéns aos integrantes do Projeto Sete Vidas pela bela iniciativa. Os felinos da cidade agradecem. Em minha opinião, deveria haver mais políticas públicas para esse tipo de situação. Mas é bom saber que os animais podem contar com pessoas tão dedicadas e dispostas a ensinar e conscientizar os demais cidadãos. Obrigada, Ayan. Ayan, você que leu esse texto, qual foi a intenção de Raquel aí nesse comentário? O que é que ela fez nesse comentário? Ela elogiou o trabalho feito pelo Projeto Sete Vidas e deu sua opinião também, deu sugestões de como ajudar. Isso, muito bem, Ayan. Você foi bem certeiro. Obrigada. Então, gente, ó, nesse comentário aí, a gente observou a intenção de... Ela fez o quê? Ela fez um elogio, não é isso? Ela também fez uma sugestão, né? Ela sugeriu aí uma nova ideia. Então, percebam que ela foi também estrategista. Primeiro ela vem com os elogios para depois ela lançar a crítica dela. Isso acaba suavizando, não é verdade? Ao invés de colocar uma crítica mais agressiva, ela apenas colocou em tom de amizade, né? Como uma leitora que quer melhorias para o texto aí que ela observou, para esse projeto, né? Que se chama Projeto Sete Vidas. Então, a gente também pode, de diversas formas, colocarmos nossas ideias e, para não soar tão agressivo, a gente pode recorrer aí a alguns recursos, tá? Obrigada pela participação, Ayan. Agora, a primeira questão. Quem vai ler essa primeira questão? Perdão, eu só passei a interpretação escrita, não foi? Essa oral a gente vai fazer agora só em termos de conversa. Então, não precisa vocês copiarem no caderno. Percebam que o título diz interpretação oral. Não há necessidade de vocês copiarem no caderno ou responderem aí no livro. Na primeira questão, tem assim, ó, a maneira de conscientizar a comunidade em relação aos animais abandonados. Eu acredito que vocês já leram esse texto. Não é preciso lermos, porque é um texto muito grande. Vamos aproveitar o tempo da melhor forma. Mas para quem não leu, lê, tá? Foi semelhante ao que você imaginou antes da leitura, e aí, essa maneira de conscientizar a comunidade sobre os animais abandonados, que a reportagem apresenta, foi da maneira que você imaginou antes da leitura? O que é que a questão coloca em xeque aí? Quando você leu esse título, viu essa foto que aparece aí na página 75, você que leu o texto, você teve quais ideias? Essas ideias permaneceram quando você fez a leitura do texto, sim ou não? Quem pode dizer para mim aí se mudou alguma coisa? Qual foi a ideia inicial que você teve? Quais foram as inferências que você fez? Vou começar a sortear alguns nomes aqui. Eu vou pedir para Clever. Eu acho que é Clever, não sei. Eu sempre tenho a sensação de que eu falo o nome errado, Clever. Outra. E aí, quando você olha essa imagem aí da página 75, você leu o texto? Esse texto aqui? Sim. Não. Não leu, né, Cleber? Então, você não vai saber responder essa primeira questão, né, Cleber? Por que não leu, Cleber? Não lembrei, pronto. Não, pronto, não vou mentir. Tem que anotar na agenda, viu? Falar a verdade é importante mesmo. Obrigada por ser sincero, tá? Vou desativar aqui. Gente, alguém que tenha lido esse texto e que queira aí compartilhar essa resposta, por favor, reage com a mãozinha para que eu saiba que você quer falar. E aí,
Ninguém, né, gente? Quem leu esse texto, gente? Porque para responder a atividade tinha que ler o texto, né? A interpretação escrita é a interpretação de um texto. E de um texto que começa na página 75. Para quem entrou depois, eu estou no módulo 1, página 78, tá? Módulo 1, página 78. Bem, já que ninguém manifestou aí, né, a ideia de que lê o texto, a gente não vai fazer interpretação oral, né? Nós vamos para a interpretação escrita. Agora eu pergunto, como é que vocês responderam a interpretação escrita sem ler o texto, né? Difícil, mas vamos ver quais respostas vão sair aí. Página 78, primeira questão. Eu vou pedir para a Brenda ler para mim o enunciado da questão, letra A e resposta da letra A, por favor, Brenda. Da página 68. Isso, 7 e 8. Interpretação escrita. Escrita ou oral? Escrita. No primeiro parágrafo da reportagem, a autora cita o maior desafio dos ativistas. Que desafio é esse? E aí? Então, pronto. Então, né? Tive uma pequena complicação. Sinto muito. Sente muito, né? Eu também sinto, demais. Gente, para quem tá Sinto ainda mais perguntando... na nota que eu vou perder. Pois é. Módulo 1, página 78. E aí, Levi vai dizer o que pra gente, Levi, nessa questão? Consegue ativar o som? Pronto, pode falar. A minha internet tá ruim. Tá travando. Eu mal consigo ver a senhora. Eu já falei aqui no chat. Pronto, tá certo, ok. Vou deixar então, porque sua internet realmente com a chuva fica ruim. Mas aí, Levi, depois me peça no privado o link da aula, tá? Mas só pela tarde, porque é o tempo que eu vou ainda jogar no YouTube, conversão. Vamos ouvir então nosso colega Heitor. Heitor, diz o que pra gente dessa questão 1 da interpretação escrita, letra A. Consegue ativar o som, Heitor? Heitor Dantas, que tem 2, não esqueci, desculpa. Eu não consegui entrar na aula online do dia não, porque meu Wi-Fi tinha caído, eu até falei com a senhora, não? Ah, perdão, desculpa, tá certo, tranquilo. Então vamos para Heitor Nunes. Consegue ativar, Heitor? Pronto. Oi, Pro. Essa atividade foi passada no dia 16, foi? Acredito que foi 16. Foi na nossa primeira aula online, tem 15 dias. Porque Eu a tava cada 15 doente, dias. eu tava com chikungunya. Ah, Aí eu não foi participei. mesmo. Tranquilo. Está melhor, né, Heitor? E eu ia fazer esse... É porque eu tô procurando aqui, no grupo do WhatsApp, Sim. só que eu não tô achando, tipo... É que a senhora passou na aula, mas infelizmente não... Acho que a senhora não escreveu no grupo. Aí por isso que eu não fiz, entendeu? Pronto, Mas tranquilo, está eu ia justificado. fazer. Você está melhor, está, né? Tô bem melhor. Graças a Deus. Tá certo, Heitor. Então, gente, ó, deixa eu falar uma coisa com vocês. Quando vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar no privado, tá bom? Pode perguntar que eu falo. Eu posso demorar, às vezes eu demoro, reconheço, mas eu respondo. Eu vou pedir agora para a Paloma. Paloma estava na aula passada, não foi, Paloma? Mas por que que a professora fica mencionando os nomes? Por quê, gente? É correção. O professor agora quer ouvir vocês, né? Eu quero ouvir vocês, eu quero ver qual a opinião de vocês, se vocês fizeram, tá certo? Paloma colocou o que aí nessa primeira questão, letra A? Eu não fiz, professor. Não fez, né? Foi bem direta, sincera, né, Paloma? Por que não fez, Paloma? Eu esqueci, eu nem anotei na agenda. Tá certo, anotar na agenda, tá? Sara Alves. Consegue ativar o som, Sara? Oi, Pro, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo e a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Página 78, primeira questão, você colocou o quê? Professora, eu não fiz não, porque eu não entendi muito o texto. Aí eu falei, eu vou esperar a professora fazer correção, ver se eu entendo. Tá certo.
Por que não me chamou no privado, Sara? A professora tava de férias. Não, não, professor, não tem férias não, mulher. Não sabe disso, podia chamar. Tranquilo, tranquilo. Pensou no professor, na professora, né? Vou perdoar. Tá tranquilo. David, fez, David? Consegue ativar o som? David, consegue ativar o som? Acho que ele não está conseguindo ativar. Aqui tá muito barulho, professora. Se o som continuar ligado, vai atrapalhar muito a aula. Ah, tá certo. Mas você Olha, fez, David? eu não consegui fazer a atividade, não. Tá certo. Você fez? Fez, né? Ok. Bruno colocou o que nessa primeira questão, Bruno Silva? Professora, sinceridade, professora, eu também não fiz, não. Mas eu dei uma lida aqui no primeiro parágrafo do texto. E o desafio é conscientizar a comunidade sobre a importância de se responsabilizar pelos animais. Isso, corretíssimo, Bruno. Apesar de não ter feito a sua leitura aí, foi bem estratégica e você foi bem certeiro. Obrigada pela participação, Bruno. Então, gente, como o Bruno bem informou aí, o desafio do texto foi conscientizar. Ó, tem uma parte do texto aí que diz, o texto diz, viu? O desafio é conscientizar a comunidade sobre a importância de se responsabilizar pelos animais com quem convivem. Então, o texto já deixa claro aí qual é o desafio e já nos dá a resposta da letra A, tá? Letra B pergunta, por que que isso acontece? E aí, por que que é tão difícil, gente, conscientizar as pessoas sobre essa responsabilidade? Vou pedir para nossa colega Ana Beatriz falar para a gente. Oi. E aí, Ana, você colocou o quê? Nada. Colocou nada? Mas vamos fazer de conta que você colocou. Se a gente sabe que o desafio é conscientizar as pessoas sobre essa responsabilidade, por que que isso acontece? Por que que é um desafio conscientizar as pessoas sobre isso? Na sua opinião, por que que isso seria um desafio? E aí, Ana? Seu áudio desativou, não foi? Vou pedir para Iago, então. Iago falar. Iago Gabriel. Seu áudio está liberado, Iago. Consegue ativar? Sua câmera está desativada, viu, Ana? Iago também. Os vídeos estão desativados. Precisam estar ativados. Iago, por favor, me diga o que você colocou na letra B da questão 1. A letra B está perguntando o porquê do desafio? Isso. Por que é um desafio? Por que isso Eu acontece? acho que é porque o ser humano, ele é muito teimoso na questão de se conscientizar com coisas que ajudariam a população. Isso, perfeito, né? É muito difícil chegar a convencer as pessoas de que elas estão fazendo algo que não é legal e as pessoas simplesmente descartam os animais, né? Sem se preocupar com o que vai acontecer. Então, o desafio é esse, levar as pessoas a entenderem a importância de preservar o bem-estar também dos animais. E isso se torna um desafio porque, como o Iago bem disse, as pessoas têm aí uma resistência, né? As pessoas são um pouco resistentes. Então, é preciso todo um trabalho nesse percurso aí de tentar ajudar os animais e convencer as pessoas de que esses atos são incorretos. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda aula de correção, nós vamos ter encontros para voltar somente para correções, para tirar dúvidas. E vocês percebem que quando vocês não falam voluntariamente, eu começo a selecionar algumas pessoas. Isso às vezes não é legal, né? O bom seria que vocês voluntariamente quisessem participar. Claro que algumas pessoas sempre participam. Nosso colega Heitor quer falar, né? Deixa eu liberar aqui o som. Heitor Nunes.
Pronto, pode Não, falar, eu só ia falar que o Levi mandou eu falar que ele saiu da aula por causa da internet. Só Ah, que ele está tentando entrar de novo. Se não conseguir, é por causa da internet. pronto, obrigada, Heitor. Aí, já que você está se comunicando com ele, por favor, fale com ele que para ele me pedir o link da aula depois do privado, viu? Para eu enviar. Viu? Obrigada. Ah. Pronto, ele pediu para entrar aqui agora. Ok. Olha só, então, eu vou falar com vocês no nono ano. Espero que isso não aconteça novamente. Claro que algumas pessoas têm justificativas essas que são plausíveis, que eu entendo. Mas na próxima aula, todas as aulas de correções, eu vou pedir a participação de vocês. Então, se não participa voluntariamente, eu vou chamando os nomes. E eu preciso que vocês participem da aula. Porque isso tudo conta, gente. Vocês têm meio ponto que é só de participação. Então, eu não posso pontuar um aluno ou uma aluna que não participa, que sempre não faz atividade, que quando eu pergunto, demonstra que não está acompanhando a aula, né? Às vezes a gente faz a pergunta para as pessoas e ela demonstra que ela não estava nem acompanhando, está conectado desde o início e demonstra que não sabe nem do que a professora está falando. Então, tudo isso conta, tá? É só um aviso para que vocês mudem de postura. Vocês, claro que vocês que fazem isso. Quem não faz, não pega a parte do bolo, né? Então, fica chato uma aula que é de correção e os alunos não querem participar, sendo que a professora está aqui disponível para tirar dúvidas. Interpretação de texto é muito importante, gente. Se você não entende o que a questão quer, se você não entende como encontrar as informações, você vai ter muita dificuldade na vida, porque a todo momento nós somos convidados a interpretar algumas coisas. Em matemática você vai ter dificuldade, em física, em um recado que você recebe, poxa, ele quer dizer o que com isso? Então, eu preciso saber como é que estão os alunos do nono ano com relação à interpretação textual, tá? Então, eu percebo que algumas pessoas têm muita dificuldade quanto a isso. Eu percebi isso na hora do trabalho de redação, de espanhol, tá? Que vocês, alguns, não foram todos, tiveram dificuldades para seguir as instruções. Então, eu preciso saber como é que está o nono ano em termos de interpretação textual, porque vocês também terão que produzir texto, tá? Vamos lá, continuemos. Falaram aqui, bolinho gostoso. Ai, essa foi boa, viu, Iago? Bolinho gostoso, né? Mas é para fazer é difícil. Os ingredientes são muito difíceis de serem misturados. Vamos lá. Letra C agora. De acordo com o texto, que outro problema é gerado pelo abandono dos animais? Então, com o abandono dos animais, o que é que acontece aí? Qual é o outro problema que acontece, gente? Heitor levantou a mão. Vamos ouvir Heitor Nunes. Pronto, pode falar. Eu levantei a mão? Acho que foi sem querer. Foi sem querer, não foi? Mas é porque você não... Sua justificativa eu já recebi. Sara Vitória pediu para falar. Vamos ouvir a nossa colega Sara Vitória. Pode falar, Sara. O áudio da senhora tá cortando, não tô ouvindo nada. Tô falando com a senhora no bate-papo, a senhora nem olha, me deixa no vácuo. Ah, tá certo, querida. Obrigada, Carelda. Todos estão com o áudio cortando, gente? As outras pessoas, coloquem no bate-papo para eu saber se é só Sara que o áudio está cortando. Vocês conseguem me ouvir? A Ian já consegue, algumas vezes corta. É por causa da internet. A internet, quando chove, parece que ela é de açúcar, gente. Cai, fica ruim. Mas agora regularizou, já tá normal, né? Pronto. Deu uma cortada, mas agora está boa. Ok. Pronto, agora que melhorou, então vamos continuar. Mas vocês conseguiram ouvir a regulagem, né? A advertência? Deu para ouvir direitinho a advertência? Então, eu não vou repetir, mas vocês sabem que eu reclamei, né? Por favor, gente, façam as atividades. Precisam fazer atividade. Foi isso que eu falei. Aluno que não faz atividade perde no ponto extra. A não ser que tenha uma justificativa plausível. Letra C, gente. Qual é o outro problema gerado pelo abandono de animais? A Ian pediu aqui de novo. Agora foi sem querer, não foi, a Ian? De novo? Não. Desculpa, eu confundi com o Heitor. Ian, desculpa. Ian, pode falar, Ian, por favor. Letra C. Sem castração e expostos a doenças, eles acabam procriando e aumentando o problema que tem origem no abandono. Perfeito, foi certeiro aí na resposta. Perfeito, Ian. Então, o problema aí, né, a ausência de castração desencadeia outros problemas, como os mencionados pelo nosso colega Ian. Obrigada pela participação, Ian.
Página 79, questão 2, módulo 1. Sara Vitória pediu para falar. Pode Eu falar. o quê? Eu pedi o quê pra falar? Não Fez pedi, não. atividade? Ah, levantou a mãozinha aqui, apareceu. Deve ter sido sem querer, então. Mas você fez atividade, moça? Não que eu não tô com livro, não tô com nada. Eu tô na casa da minha tia. Aí Ah, eu vou pra casa hoje. pronto. Aí eu Então, faço. você já tem uma previsão para pegar o livro, né? Ok, É, eu acho que sim, né? ok, linda. Ok. Obrigada pela justificativa. Ana Beatriz Gomes não fez, né? Que ela informou. Quem vai falar para mim, gente? Levanta a mão aí, por favor. Questão 2. Questão 2. Quem pode falar para mim, por favor? Sara Vitória, eu sei. Ah, colocou no bate-papo. Você sabe a questão? Ou o que a Ian falou? Ah, o que a Ian falou, entendi. Ok, Sara, você sabe, né? Eu vou pedir para a Ian falar, porque pelo que eu entendi, não sei se eu estou errada, posso estar errada. Mas somente a Ian fez atividade, é isso? Oi, ó. Pronto, quem foi que falou? Eu, Ayan. Pronto, Ayan, tá certo. Então, Ayan, já que você demonstrou aí que fez atividade, eu vou pedir para você nos dar a resposta que você colocou na questão 2. Aí você lê o enunciado, por favor. Assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas em relação às ações promovidas pela ONG SOS Vida Animal e pelo projeto Sete Vidas. Pronto, a primeira você colocou o quê, Ayan? Eu coloquei verdadeiro. Isso, né? Ambos os grupos recolhem os animais de ruas e os levam para seus próprios abrigos. Ó, na verdade, essa daí é falsa, viu? Não são ambos os grupos, tá? Então, de acordo com o texto, é porque o texto ele é bem extenso. Mas, depois a gente vai identificar aí a parte, mas na verdade essa primeira afirmação é falsa, tá certo? Segunda, você colocou o quê? F, falso. Ambos os grupos focam na conscientização e no apoio aos protetores. E essa é verdadeira. Ambos os grupos focam na conscientização e no apoio aos protetores. Então, eles dois buscam conscientizar e apoiar aos protetores, tá? Terceira, você colocou o quê? F. Fé, verdadeiro, F. Muito bem. A quarta? V, verdadeiro. Certo, muito bem. E a quinta? Verdadeiro. Também tá certo. Então, a sequência fica F, V, F, V, V, tá? Certo. Essa é a sequência correta. Muito obrigada pela participação, Ayan. Na questão 3, lê para mim a questão 3, por favor, Ayan. Releia um parágrafo da reportagem. O projeto Sete Vidas promove feiras de adoções. Interessados em levar gatinhos para casa são orientados sobre adoção responsável e assinam um termo de responsabilidade, se comprometendo a castrar o animal e prover outros cuidados necessários. Por que é importante haver esse termo de responsabilidade? E aí, por que é importante será esse termo de responsabilidade? O nome já diz termo de responsabilidade, né? Por que será que é importante essa assinatura, Ayan? Se acontecer algo com o animal, gato ou cachorro, o dono vai se responsabilizar. Também para ele tomar as principais medidas necessárias, como a castração. Perfeito sua resposta. Então, os donos, ao assinarem esse termo de responsabilidade, eles se tornam responsáveis por aquilo que acontece com os animais. Então, aí pesa, né? Tem aí a lei protegendo os animais. Muito bem, resposta correta. Questão 4. Vou ler para lhe ajudar agora, tá, Ian? Porque as outras pessoas, eu acredito que vão participar mais nas outras aulas, né? E apesar de vocês não terem feito, claro, quem não fez, acompanhe a correção, que é muito importante. Questão 4. O texto que você leu é uma reportagem, então pertence ao gênero reportagem. Assinale a alternativa que apresenta a finalidade desse gênero. E aí, a primeira, a segunda ou a terceira? Acho que é a terceira, Pro. Certíssimo. A terceira, expor informações de forma mais aprofundada sobre determinado assunto, comentando-as. Então, o gênero reportagem
É um gênero expositivo. Eles vão expor ali algumas informações. Quinta questão. Quem é a autora desse texto? Muito fácil, né, gente? O que você observou para chegar a essa resposta? E aí, quem escreveu esse texto? Carolina Avancini. Isso, muito bem. E como é que você chegou a essa conclusão? Ao final do texto. Isso, muito bem, muito bem. Você voltou, viu aí no final as referências. Foi até a página, deixa eu confirmar até que página foi, gente. Até 82. Não foi isso? Confere aí, Ana. Foi. 78 a 82, muito bem. O aplicativo informou aqui que nós temos 10 minutos. Ok. Página 80. Eu só vou corrigir a 80 e hoje vocês vão fazer, para quem não fez. Quem já fez está livre. Mas eu quero na outra aula de correção, que não será a próxima, tá? Vocês vão ter que participar, gente. Nono ano eu quero ouvir a voz de vocês. Olha como fica a aula. Só eu e a Ian falando. Como é que pode um negócio desse? Sendo que eu tenho aqui 18 alunos conectados. Difícil, viu, nono ano? Vamos mudar aí o comportamento. Porque, gente, nessa interação a gente se descobre. Né? Eu poderia perguntar agora, e você, outro aluno, não vou mencionar nomes, o que é que você acha disso? E a gente ia interagindo, vai enriquecendo a discussão. Mas se só eu e a Ian, só nós dois estamos aqui interagindo sobre as respostas, como é que fica isso? Chato, né? Espero que não aconteça mais isso. 70 e 80 agora. Questão 6. Contorne a alternativa que apresenta o meio em que essa reportagem foi publicada. Qual foi o meio? Um jornal digital? Perfeito, jornal digital. Então, a gente precisa entender que os gêneros circulam em alguns meios. Poderia estar na revista digital, no jornal impresso, no blog, no livro. Tudo isso, gente, são os meios, são o que a gente chama de suporte. Os suportes por onde veiculam gêneros textuais. Então, neste caso aí, foi veiculado no jornal digital, tá? Muito bem. Questão 7. Qual é o público-alvo dessa reportagem? Ou seja, seus possíveis leitores. E aí, quem é que se interessa por textos como esse, gente? Eu coloquei os que acompanham o jornal, normalmente idosos ou adultos. Isso, perfeito. A resposta está corretíssima, Ian. Pessoas que acompanham, que acompanham as notícias desse jornal, os idosos, pessoas que gostam de animais, né? Geralmente quem gosta de animal gosta muito de estar por dentro desse assunto, até porque para militar contra as coisas que acontecem de mal com os animais. Tá certo? Perfeito. Questão 8. Antes disso, chamar atenção. Então, o texto ele tem propósito, é direcionado para públicos diferentes. Gêneros textuais diferentes tendem a ser direcionados para públicos diferentes, tá certo? 8. O título de uma reportagem tem por objetivo chamar a atenção do leitor. Em sua opinião, o título da reportagem lida é instigante? Comente. Aí é pessoal. Você gostou de ler esse texto? Aí é interessante um texto como esse? É interessante, mas assim, eu não... Se eu visse, eu acho que eu passaria. Passaria porque você não é muito afim dessa temática, né? Entendo perfeitamente. Alguém aí quer opinar, gente, sua opinião, se gosta de textos como esse, que falam sobre proteção de animais, e aí sobre as leis, né? Que podem ser aplicadas aí, termos de responsabilidade. Alguém quer participar? Igualmente. Iago disse que igualmente. Ok, Iago, muito bem. Passaria, né? Igualmente, aí eu passaria. Ok. Eu acho que eu não sei se eu passaria, acho que eu passaria também, viu, gente? Eu não maltrato animais, mas eu também não sou muito fã. Já criei gato, cachorro e depois eu doei, porque dá muito trabalho, né? Então, para maltratar é melhor eu doar. E a cachorra está muito bem hoje em dia, graças a Deus, o gato também. Não, o gato morreu, tô mentindo, o gato morreu. Questão 9. Após o título da reportagem, há um pequeno texto chamado linha fina. Então, vocês agora começam a aprender a estrutura, né, da reportagem. Olha esse subtítulo aí que aparece. Uma das principais bandeiras das entidades, na página 75. Nós chamamos de linha fina. Qual é a função desse texto? E aí, quando vocês leem essa linha fina da página 75, vocês entendem o quê? Quando diz, uma das principais bandeiras das entidades e voluntários é promover a castração de cães e gatos para evitar novos abandonos. O que é que vocês adquirem com esse texto? Qual é a importância? Qual é a função dessa linha fina, gente?
Ela completa o sentido e dá outras informações. Isso, muito bem. Adorei a resposta. Complementa aí o sentido, né? Completa. Botaram aqui no bate-papo, não comprem, adotem, verdade. É porque os que vendem são tão fofinhos, né? Mas é verdade. Se a gente pensar por essa lógica, né? Eu vejo que ela é uma defensora dos animais, né? Não comprem, adotem. Eu acho que essa daqui seria uma leitura, quem foi? Foi Heitor, perdão, foi Heitor Dantas, que colocou, não comprem, adotem. Adotar é muito bom, né? É um ato muito bonito, de animais também. Maria Eduarda quer participar, que falaram aqui, então eu vou ativar o som de Maria Eduarda. Pronto, Maria, seu áudio está liberado, pode ativar. Maria Eduarda? Você tem que apertar no microfone aí, para poder falar. Eu não consegui, ela não está conseguindo ativar o som. Pronto, se você quiser colocar no bate-papo, você coloca então, tá, Maria Eduarda? Que eu estou com o bate-papo aberto. Por favor. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou conferir aqui a frequência de vocês, tá? Porque daqui a pouco o aplicativo vai encerrar. Só um momento, contabilizar a frequência. A atividade de hoje eu coloquei lá no roteiro do grupo, então para vocês terem acesso, vocês conseguem verificar lá no grupo. Deixa eu só printar aqui para ver quem está na aula. Um momento. Se quiserem falar, coloquem no bate-papo, por favor. Eu dou moral. Sara falou que eu não dou moral, mas eu dou. É porque às vezes a gente está concentrado em outras coisas e acaba passando. Mas se acontecer isso, coloquem 2 vezes, que quando eu vir, né, eu vou colocar para vocês falarem. Eu gosto muito que os alunos falam. Pronto. Frequência registrada, todos estão com nome e sobrenome. Deixa eu só confirmar. Sara, Rebeca, ok. Que bom, não tem ninguém com nome diferente. Isso é ótimo. Tá? Se a aula encerrar, você já sabe qual é a atividade, está lá no roteiro. Vamos continuar. 10. O primeiro parágrafo da reportagem geralmente apresenta o slide, que responde às perguntas o que, quem, quando, onde, como e por quê. Então, o primeiro parágrafo de uma reportagem vai apresentar isso, a resposta para essas perguntas. Claro que se for um bom texto jornalístico, ele precisa se preocupar em responder essas perguntas. É como se fosse um resumo de tudo que vai ser narrado, contado. Identifique no primeiro parágrafo da reportagem essas informações. O que é que acontece, Ayan? Questão 10. Deixa eu ativar seu áudio, desculpa. Pronto, tá liberado. Consegue ativar? Pronto. Consegui. Ele primeiro pergunta quem? Aí animais abandonados, como em situação de maus tratos, o que acontece? Contam com a defesa de uma rede de voluntários, onde os voluntários atuam nas entidades de proteção de Londrina. Para que essa parte eu passei, isto porque na continuação do texto. Ok, muito bem. Respostas certas. Você deixou passar o para quê que você falou, não foi? Foi isto porque, a despeito das informações disponíveis sobre o tema, ainda há muita gente que descarta os bichinhos. Era isso. Isso, correto, correto. Resposta corretíssima, Ayan. Mas não tem a pergunta para quê, não, viu? Só tem o porquê. Quando... Isso. Porque você não fez o porquê, né? Porque ainda há muita gente que descarta os animais. Então, por que acontece isso, essa preocupação? Porque as pessoas continuam descartando os animais. Então, como o problema ainda está presente, há necessidade dessa conscientização, da existência do projeto, para evitar a perpetuação, a continuidade desse problema, né? O que é muito difícil, porque as pessoas geralmente ignoram, né? Não querem ouvir. Aí fica difícil. Não ouvindo, para convencer é mais difícil ainda. Questão 11. As reportagens costumam ser divididas em blocos de textos, separados por intertítulos. Quais são os intertítulos dessa reportagem? E aí? Os 7 vidas e protetores de animais com conscientização da comunidade. 7 vidas está correto. O outro é para ajudar. Viu?